escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, pessoal! Olha a tia Ludmila aqui de novo. Tudo bem? Minha saudade de você está cada vez maior. Não nasci para ficar dando aula online. Eu agradeço a Deus por esse recurso, é o que nós temos agora. Mas olha, gente, quem gosta de ser professor, gosta de aluno pertinho. Eu gosto de ver os olhos de vocês olhando para mim e eu não vejo. Ai, tá muito difícil, mas eu estou muito feliz ao mesmo tempo, porque eu vejo que Deus tem trabalhado muito, mas muito mesmo, para que vocês cresçam em sabedoria. Deus tem trabalhado muito para trazer a palavra dele através dessa revista fantástica que está na mão de vocês. Então, pessoal, aproveitem, cresçam muito em sabedoria e graça diante do Senhor. Muito bem. Pessoal, vamos fazer uma oração, porque eu me sinto incapaz se eu não pedir para Deus ficar aqui com a gente. Eu não sou nada sem Ele. Então, vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de crescer em graça e sabedoria diante de Ti. E nós te pedimos agora, abra os nossos ouvidos, crava essa verdade nos nossos corações para que a gente possa colocá-la em prática e assim, Senhor, ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então, vamos começar com uma revisão da aula passada, tá? É super importante que a gente faça esse gancho, tá? Na aula passada, vocês aprenderam sobre a tentação e o que fazer com ela. Vocês aprenderam mesmo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, o diabo, ele sabe direitinho quais são os seus pontos fracos, quais são os seus maiores desejos e ele sabe tudo aquilo que atrai você. Então, o que você aprendeu? Seja esperto, fique ligado. O que Jesus falou? 2 palavrinhas: vigiai e orai. Ah, então, o que é vigiar? Vigiar é assim, ó, fica ligado nas artimanhas de Satanás. Observa se aquilo que está te atraindo não é uma maneira que ele está encontrando de derrubar você e afastar você desse Deus maravilhoso que é puro amor e que te ama de verdade. Então, fica ligado e ore. Ou seja, gente, vida com Deus é o que vai manter você seguro e impedir você de pecar. Porque o pecado só acontece se você não souber lidar com a tentação. O que você vai fazer com ela é que vai levar você para o pecado ou vai levar você para perto de Deus. E não adianta dar desculpa dizendo, foi mais forte que eu. Lembra? Não. Não existe tentação que seja mais forte do que a gente. E ainda Deus nos dá livramento para escapar dela. Então não tem desculpa. Aprendendo tudo isso, segue em frente e vamos para a lição de hoje. Nós vamos começar com o versículo-chave. E a partir dele, você já vai perceber qual é o assunto de hoje, tá bom? Então, abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 9. Lembrando que Josué é o 6º livro da Bíblia. É o primeiro livro depois do Pentateuco. O que é Penta, gente? 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não é isso? Aí vem Josué, tá bom? Então vamos lá.
Eu vou ler a versão que está na revista de vocês, que é a NAA, tá? Então ela é uma linguagem mais simples. Então se tiver diferente da Bíblia de vocês, vocês já sabem. Então vamos lá. Não foi isso que eu ordenei? É Deus que está falando, gente. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, eu estarei com você por onde quer que andares. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde quer que andares. Gente, que promessa maravilhosa, né? Mas, espera um pouco. Por que Deus estava dando força para Josué? Por que Deus estava encorajando Josué? Muito simples. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece todos os nossos sentimentos, os nossos medos. E Ele se preocupa com o que a gente sente. Ele se preocupa como a gente está lidando com aquilo. E Ele está sempre do nosso lado. Então Ele estava ali, do lado de Josué, encorajando, dando força, porque Ele sabia que Josué estava com medo. Mas, gente, Josué foi um grande guerreiro. Como é que um guerreiro, com a força dele, poderia ter um sentimento assim como o medo? Ele estava com medo. Vamos ver por quê? O primeiro motivo para o medo de Josué é que agora ele iria ocupar o lugar de Moisés. Mas por quê? Porque Moisés tinha morrido e Josué era seu substituto. Pessoal, não é fácil você ocupar o lugar de alguém que foi muito importante, que foi bem-sucedido, que foi forte, que foi corajoso, que falava com o próprio Deus, e agora era a vez dele. Muito bem. O outro motivo era que ele sabia que para colocar o povo dentro da Terra Prometida, que agora era a missão dele, ele teria que enfrentar muitas guerras. Muitas guerras viriam pela frente. E isso deixa qualquer um com medo, não é verdade? E então, nós vamos ter que entender quem era Josué nessa história. Nós vamos ter que entender o que aconteceu antes dele, para que a gente não perca esse fio, né? Nós temos que ter uma visão sempre panorâmica da Bíblia. Vamos entender esse contexto. Volta um pouquinho o filme. Lembra que o povo de Israel, ele estava lá no Egito sofrendo, eles eram escravos. Aí teve a história das 10 pragas, Deus mandou Moisés lá para tirar o povo de lá, e depois das 10 pragas, Deus tira o povo lá do Egito. Aí eles atravessam o Mar Vermelho. Uau! Que Deus poderoso! Eles viram isso diante dos olhos, eles viveram isso. Muito bem, depois do Mar Vermelho, eles peregrinaram 40 anos no deserto, liderados por Moisés. E nesse período, Moisés subiu no monte, Deus depois deu os 10 mandamentos para ele, o povo tinha que obedecer aquelas leis que estavam naquelas tábuas. Ai, mas esse povo, gente, que povo! Esse povo era ingrato. Um pouquinho que Moisés demorou lá em cima, quando ele desceu, eles já estavam adorando o bezerro de ouro. E vocês sabem como Deus fica, né? Quando a gente tem outros ídolos diante dele, né? Jamais nós podemos ter nada mais importante que Deus. E eles estavam lá, adorando o bezerro de ouro. Mas não foi só uma vez, gente. Aí eles voltavam para Deus depois que Moisés dava aquele sermão, falava que Deus estava muito triste com eles. Eles voltavam. Então, eles pecavam, voltavam. Caíam, voltavam. Até que um dia, Deus cansou e decidiu que eles não iriam entrar na Terra Prometida. Somente os filhos deles. E Deus não volta atrás na sua palavra. Pronto, acabou a graça do povo. Então, nesse momento agora de Josué, da nossa lição, os filhos dele
deles é que estavam lá esperando que Josué pusesse eles dentro daquela terra prometida tão esperada. Mas eu falei para vocês já que aquela terra, não ia ser tão fácil entrar lá não. Sabe por quê? Porque ela era habitada por gigantes, gente muito forte, gente que defendia aquela cidade com unhas e dentes, mas que não era povo de Deus. E Deus tinha prometido aquela terra para eles. Sabe por quê? Aquela terra, gente, a Bíblia diz que brotava, manava leite e mel. Os cachos de uvas eram tão grandes que precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Você consegue imaginar isso? Mas não importa. Deus tinha prometido essa terra para eles. E acabou a história. Deus prometeu. A gente sabe que Ele vai cumprir. Esse é o nosso Deus. Mas mesmo assim, Josué estava lá, temeroso. E assim Josué estava lá, com muito medo. O medo estava crescendo dentro do coração dele. Porque a missão, gente, era muito pesada. Então, super normal que ele estivesse assim. Porém, Deus falava com ele. Você viu como Deus estava preocupado com ele? Então, Deus estava lá, encorajando Josué, porque Deus conhecia o mais profundo do coração dele. Então, Deus estava lá, dizendo, vai filho, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, você vai conseguir, sabe por quê? Como vocês dizem, né, gente? Tamo junto! Por onde quer que você ande, eu estarei ali com você. Força, Josué, vai em frente! E Josué foi inteligente. Ele escolheu obedecer a Deus e confiar. Confiou. Ele jogou fora o medo dele e venceu aquela batalha. Meu amor, do mesmo jeito, olha, sem diferença nenhuma, que Deus não faz diferença com os filhos dele. Do mesmo jeito que ele estava com Josué, dando força para Josué, ele dá força para você. Tá duvidando? Olha aí, que é a prova disso? Olha a lição que ele trouxe para você. Por quê? Porque ele está preocupado com os seus medos. Como é que chama a nossa lição? O que fazer com meus medos? Parte 1. Semana que vem vai ter a parte 2, tá? E aí, você deve estar erguendo esse queixinho, dizendo assim, mas quem que tem medo, tia Ludmila? Eu não tenho medo, não tenho medo de nada, não. Essa lição aí não é pra mim, não. Não existe isso, gente. O medo diz que é o sentimento mais democrático que existe. O que isso quer dizer? Ele não escolhe idade, ele não escolhe raça, ele não escolhe cor, ele não escolhe tamanho e nem nível de inteligência. Todas as pessoas do mundo têm medo. É normal? É. Nunca se falou tanto em medo como agora. Síndrome do pânico, fobia, ansiedade. O mundo está lotado desses assuntos e cresce cada vez mais. Mas, calma. A Bíblia tem resposta para toda essa confusão. E obrigada, Senhor, por isso. Sabem quantas vezes Deus na Bíblia diz que você não deve ter medo? Você vai ficar bobo, hein? Vou falar. 366 vezes. Ai, por que Deus falou tantas vezes assim? Será que é porque ele sabia que os filhos dele são todos medrosos? E que o medo ia tomar conta da gente em algum ponto da nossa vida ou em vários? Então ele nos cobriu de proteção, nos cobriu de promessas de proteção. Gente, 366 vezes dá uma para cada dia do ano e ainda sobra uma para quando é ano bissexto. Ano bissexto, gente, é quando fevereiro tem 29 dias. Lembra? Tá. Então, ou seja, Deus estava dizendo que Ele estava nos cobrindo de proteção e de promessas todos os dias da nossa vida.
Quantas vezes ele disse, olha, não temas, não tenha medo, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu sou teu Deus, tu és meu, eu sou teu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais mal algum, porque tu estás comigo. Gente, acorda! Deus sempre soube que você teria medo, mas você tem que ter na cabeça que você não está sozinho e que você não pode alimentar o seu medo. Não pode. Você tem que fazer seu medo morrer de fome não dando bola para ele. Vamos ver como é que a gente faz isso? Muito bem. Em primeiro lugar, você precisa entender uma coisa. Você não vai vencer o medo porque você é forte, ou porque você é inteligente, ou porque você fica mentalizando. Não tô com medo, não tô com medo, não tô com medo. Para! Isso tudo é bobagem. Você tem que entender que você vai vencer o medo porque Deus disse para você 366 vezes na Bíblia, ele disse, não temas. Por que eu não vou temer, Senhor? Porque eu estou com você. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até a vinda dele. Deus fala o tempo todo que está com você, então é a presença dele que vai expulsar o seu medo, que vai solucionar esse problema na sua vida. É o fato de você ter a certeza de que você está com um Deus poderoso e que leva muito a sério as promessas dele. E qual é a promessa dele? Eu estou com você. Ponto final. Agora, você pode estar pensando, mas tia, por que Deus se importa tanto comigo? Por que ele quer ficar perto de mim? Então vamos lá? Vamos ver por quê? Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo 1. Eu vou começar a ler depois da palavra Israel, 2 pontos, tá? Então olha lá, presta atenção. Que versículo maravilhoso. Não temas, porque eu te remi. O que é eu te remi? O que significa isso? Eu te salvei, eu te tirei da lama do pecado, eu te transformei de um trapo de imundície que você era em filho do meu coração. Mas como que eu fiz isso? Derramando o sangue do meu filho e lavando o seu coração sujo. E hoje você é meu filho, eu te remi. Mas gente, ele poderia ter parado por aí. Mas ele é tão maravilhoso que ele continuou, para você ter certeza. Olha o que ele disse. Chamei-te pelo teu nome. Ele me chamou pelo nome, Ludmila. Ai, que coisa linda. Tu és meu. Então, o que a Bíblia diz? O que é de Deus, o maligno não toca. Então, se eu sou de Deus, eu estou segura. Ele disse, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Gente, deu para entender ou Deus precisa desenhar para você? Por que nós temos medo? Essa lição foi para mim também. Cada vez que eu estudo para dar aula para vocês, eu me renovo. Eu renovo as minhas forças. Gente, eu só falto voar. Gente, é isso, é essa a razão porque você não tem que ter medo. Olha o que Deus falou para você. E agora eu quero perguntar para você. Pena que você não vai poder me responder, mas responde para o seu coração. Pensa aí agora. Qual é o seu medo? Eu sei
quais são todos os meus medos. Mas eu quero saber qual é o seu medo. Pergunte a você mesmo. Você tem medo de lugares fechados? Você tem medo de lugares escuros? Você tem medo de altura? Você tem medo das criaturas que povoam esses filmes de terror doentios que vocês assistem e que vocês buscam na Netflix? Caso sério isso. Isso aí é um problema. Vamos conversar. Pessoal, eu vivo falando para os meus alunos, eu vivo falando para vocês nas nossas aulas lá da igreja. Para com isso. Por quê? Olha só, o que a Bíblia diz que a gente deve pôr no pensamento? Vamos lá? Está em Filipenses 4:8. E tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se alguma coisa boa há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí o que você faz? Você vai lá, procura o filme mais doentio, mais psicopata e fica se testando na frente da tela. E quando você está sozinho, a brecha que o diabo precisava para ocupar o seu pensamento e pôr o medo ali dentro, essa brecha você deu de bandeja para ele quando ligou naquele filme e que fez tanto mal para você. Fala a verdade. Então, pessoal, aí o diabo se diverte com o seu pavor. Vai lá, continua escolhendo filme de terror, enche a sua cabeça de bobagem e depois não reclama, tá? Muita gente fala assim pra mim: ai, teacher, você já assistiu Stranger Things? Você já assistiu sei lá o quê? Fala os nomes dos filmes. Eu não sou boba, eu não. Eu procuro coisas que me fazem bem para a alma, que me fazem sonhar, que me fazem crescer espiritualmente, não é? É isso, gente. Muito bem. Mas tem os outros medos, viu, gente? Não são só esses, não. Tem o medo de não ser aceito numa turma, o medo de perder as pessoas que você ama. Eu tenho esse medo, tenho medo. O medo de ficar doente, tem gente que tem medo de ficar internado no hospital. Então, enfim, são inúmeras as possibilidades de medo. Mas não importa onde é que tem que estar o seu foco, para onde você tem que estar olhando. Você tem que estar olhando para o Deus poderoso que está com você e que vai fazer você vencer todas as suas batalhas. Josué está na Bíblia, não é à toa. Deus deixou registrada a história dele para que você se inspirasse nele, não é? O que Josué fez? Ele continuou com medo? Ou ele foi inteligente e decidiu acreditar nas promessas de Deus? Ele acreditou, ele absorveu as promessas de Deus, ele ergueu o nariz dele, conquistou a terra prometida, colocou o povo de Israel lá dentro, ele teve vitória. Ele não tinha como não ser vitorioso se Deus estava do lado dele. Simples assim, gente. Então, escolha fazer o que Josué fez. Escolha fazer boas escolhas. Encha a sua cabeça, o seu pensamento de coisas boas, leituras boas. Olha, a sua revista sempre traz sugestões de livros excelentes. Nessa lição ela trouxe um livro que se chama Abrigo no Temporal, de Paul Tripp. Procura isso. Então, lota a sua cabeça de pensamentos bons. É isso que Deus pede para você. Você precisa fazer sua parte também. Gente, creia firmemente que esse Deus que diz eu sou contigo é o único Deus verdadeiro, é o sustentador dos céus e da terra, é o seu Deus. Você não precisa de ninguém mais forte que ele para te proteger, porque primeiro que não existe, né? Simplesmente não existe. Você já está com o dono de todo o poder. Você é filho do Deus que diz minha é a força e meu é o poder. Ponha isso na sua cabecinha e enfrenta esse medo. Toda vez que ele aparecer, você lembra desses versículos.
Decora! Esse Josué 1:9 vai te servir para muitas situações difíceis, não é? Então, gente, agora eu quero orar com você. E eu quero que você preste muita atenção, tá bom? Então vamos lá? Senhor Deus querido, 1000 vezes obrigado, porque o Senhor se preocupou tanto com os nossos medos que deixou registrado na Tua palavra 366 promessas de que o Senhor estaria conosco. Senhor, como não conseguimos entender isso? Como é que nós podemos ficar alimentando medo diante das Suas palavras? Senhor, o Senhor é um Deus que promete e cumpre. O Senhor leva a sério as suas promessas. Se o Senhor prometeu estar conosco, nós temos a certeza de que o Senhor estará. Senhor, lança fora todo o nosso medo. Dá-nos uma vida de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Amém, amém. Sigam em frente com coragem, sempre se lembrando de que o nosso Deus promete e cumpre. Beijo para todos vocês e boa semana.